Eu sou a Vanessa, eu sou doutoranda no PPGF7, eu sou orientanda da professora Maria Lúcia, que também é orientadora da Natália, e eu vou falar da Oficina Pedagógica de Matemáticas, ações de extensão aqui em Santa Catarina. Por quê? Porque eu resido em Santa Catarina e eu sou professora da rede estadual aqui. Eu vou explicar mais um pouquinho esse movimento de trazer um bracinho do OPM da UTF para cá, né? Então, assim, eu sou Vanessa, eu sou licenciada em matemática, mestre em educação e doutoranda, né? E a professora Maria Lúcia Panossian, ela é licenciada em matemática também e professora adjunta do DAMAT na UTF. E ela que coordena a UPM na UTF desde 2015. Então, assim, a Natália já explicou algumas coisas, né? Mas a oficina pedagógica de matemática ela iniciou em 92 com o professor Manuel Oresvaldo de Moura, que é esse modo, né, de organizar esses espaços formativos, e ela foi sendo replicada pelos orientandos dele. Hoje tem uma em Maringá, tem a da UTF, enfim, os orientandos deles foram replicando, né? E na UTF ela acontece desde 2015, com a coordenação da professora Maria Lúcia, e ela é um projeto de extensão vinculado ao DAMAT. E eu, inclusive, vocês estavam falando dessa questão de atrair alunos, eu fui fazer o doutorado na UTF por conta da UPM. Eu conhecia a UPM pelo site, a Natália apresentou, colocou ali, né? Porque a base teórica da oficina pedagógica, que é a teoria histórico-cultural, teoria da atividade orientadora de ensino, eu venho estudando isso desde a licenciatura, o mestrado. Então, só que faltava essa materialização. Então, como é que a gente faz isso? Como é que leva isso para os professores? Porque muitas vezes a gente fica em sala de aula, 40 horas em sala, e, então tá, o que a gente faz, né? Tem essa concepção teórica, eu acredito nisso, mas como é que faz essa ponte, né? E a oficina pedagógica de matemática, ela tem esse intuito, né, de ser esse modo de organizar esses espaços formativos que promovam essa articulação, tanto da prática docente, quanto os estudos teóricos embasados na teoria histórico-cultural, teoria da atividade e atividade orientadora, né? E é essa articulação mesmo. E em Santa Catarina, o nosso currículo aqui, que saiu em 2020, 2021, saiu um novo currículo do ensino fundamental e 2022 do ensino médio, toda a base teórica do currículo, principalmente da matemática, estão pautadas nesses pressupostos teóricos. Inclusive, tem muita coisa de situação desencadeadora, de atividade orientadora, só que está no currículo. O quanto isso chega para os professores, né? O quanto os professores têm conhecimento, né, dessa base teórica e das ações intencionais para levar para os seus estudantes, né? Então fica muitas vezes esse vão, né, do que eu tenho no currículo, mas o professor que está em sala de aula muitas vezes não conhece. Então, eu entrei no doutorado, eu acompanhei a UPM em 2022 para entender como é que funcionava, e em 2022 começaram algumas articulações aqui com a Secretaria de Educação, a coordenadoria daqui, para trazer esse movimento. Olha, como é que a gente pode trazer abrir esse espaço de formação para os professores daqui, porque a gente tem a justificativa do currículo, então a gente precisa que esses professores tenham esse olhar, né? E as ações em Santa Catarina, elas também são vinculadas com a minha pesquisa do doutorado e com o meu produto educacional, né? Mas assim, é aquele processo, né? A gente começa em 2022 conversar com a coordenadoria para eles abrirem um espaço, tentar articular e promover condições para os professores participarem. Só que eu moro em São Bento do Sul. Aqui a coordenadoria comporta 3 municípios. É uma coordenadoria pequena, digamos assim. E mesmo assim é difícil de organizar, só que é aquele trabalho de formiguinha. A gente vai tentando aqui, vai expandindo ali, vai mostrando que dá certo, e é esse o nosso intuito. Bom, então, assim, os objetivos, né? A Natália já explicitou, mas é promover essa articulação entre essa prática docente, a base teórica, né? De modo que fundamente essas ações, que o professor esteja em atividade de ensino, ele
entenda a sua atividade de ensino, ele consiga organizar as suas ações direcionadas a colocar esse estudante dele também em atividade de aprendizagem, para que ele também tenha essa necessidade de estudar o conceito, de estudar, enfim, de estudar todos, não só a matemática, mas para todas as áreas, né? O nosso foco é da matemática, mas ela pode ser para várias áreas, inclusive hoje de manhã teve uma apresentação na área de ciências, mas é desencadear essa atividade do estudante, né? O objetivo é o objetivo 4, né? Educação de qualidade. E o nosso parceiro, além de todos os grupos, o GPAP, o G4Prof, o GTHC, temos também a parceria da coordenadoria aqui. Se eles não abrissem esse espaço, dificultaria muito mais o nosso trabalho, né? Como eu disse, em 2022, a ideia é que os professores, no seu horário atividade, na sua hora de atividade, eles conseguissem participar, mas nem sempre a gente consegue colocar todos os professores numa mesma hora de atividade. A gente fez uma tentativa, né, e teve essa parceria para possibilitar essa participação, né. Então, assim, a organização, público-alvo, foram os professores de matemática, principalmente do ensino médio. E por que do ensino médio? Eu atuo no ensino médio há muitos anos, e eu vejo que falta também esses espaços de formação para os professores do ensino médio. Por exemplo, as situações desencadeadoras, tem várias voltadas ao ensino fundamental, ensino infantil, mais voltadas ao ensino médio, são menos situações, menos discussões. Não sei porquê, assim, não tem, acho que um motivo, talvez, não sei se pela dificuldade de reunir esses professores ou pelas demandas, porque ultimamente o currículo do ensino médio tem sofrido muitas mudanças, muitas discussões, né? Enfim, então esse foi o nosso foco. A gente teve participação de 9 professores. Na inscrição foram 12, mas que conseguiram participar foram 9. Por conta disso, de demandas, teve professoras que ficaram encantadas, interessadas, mas não tinham como articular naquele horário, né? Ou a escola não conseguiu dispensa, enfim. Eles aconteceram todos presencialmente, nossos encontros, foram em Rio Negrinho, porque aqui a CRED São Bento acontece São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre. Nós fizemos em uma das cidades que facilitava a saída de todos os professores para lá. Aconteceram nas quintas-feiras os encontros, das 5h30 às 7h30, e foi iniciado no dia 16 de março e finalizado 26 de outubro de 2023. Esse horário aqui, ele é fora do turno de trabalho, digamos assim, né? Após as 5 horas, foi uma escolha dos professores, mas nós tivemos uma parceria de que esse horário seria descontado das horas de atividades que eles tinham que cumprir na escola. Isso foi o que a gente conseguiu com a CRE. Então, eles não precisavam cumprir porque estavam frequentando a UPM, né? E ele foi finalizado as ações que eu vou apresentar aqui, né, em 2023. Mas esse ano de 2024 tiveram continuações do projeto, porque eles queriam, vamos agora levar para os estudantes, vamos aprimorar o que a gente fez, isso foi bem legal. Então, assim, as principais ações da UPM é isso, é desencadear essa atividade do professor que está ali, né, em formação. Então, não é um processo que tem um formador, esse formador vai lá e repassa algumas coisas e esse professor vai lá e replica em sala de aula. Esse não é o intuito da UPM. Tanto o formador quanto os professores que estão participando, eles estão em atividade, né? O formador, ele vai pensar ações para desencadear essa necessidade de que o professor, poxa, eu preciso realmente me aprofundar disso, eu preciso me aprofundar desses elementos teóricos, eu preciso olhar para esse conceito, eu preciso pensar na minha atividade de ensino, né? Eu preciso pensar sobre esses elementos. Então, o formador vai organizando essas ações intencionais. O professor, ao participar, ele também pensa sobre a sua atividade de ensino num processo coletivo. E nesse processo coletivo de pensar sobre a sua atividade, ele está voltado também à atividade de aprendizagem dos seus estudantes. Então, ele também vai pensar ações para desencadear a necessidade de estudo dos seus estudantes lá em sala de aula. De que forma que a gente materializa isso? Com as situações desencadeadoras de aprendizagem. Então, a UPM, ela tem elementos de estudo teórico, tem discussões coletivas, tem esse momento de vamos
trabalhar e pensar situações desencadeadoras, porque é essa articulação mesmo, teoria e prática, né? E também levando em consideração as condições desses professores, as condições que eles têm em sala de aula, e a gente falou um pouquinho disso agora no final, né? Bom, então, assim, as situações desencadeadoras, elas não são o foco, assim, de a gente vai fazer uma UPM para criar situações desencadeadoras para levar para a sala de aula. Esse não é o intuito. É esse movimento todo de articular esses elementos, pensar as situações, mas com base nesses elementos teóricos, né? Então, não é uma coisa arbitrária, é uma coisa intencionalmente mesmo organizada. E o processo coletivo é o que eu mais destaco, porque quantas vezes a gente consegue realmente parar com colegas da profissão e sentar e falar sobre os conceitos e falar sobre como eu vou organizar o ensino. Eu falo isso porque na minha escola, por exemplo, só tem eu de professora de matemática. Então, aquela hora atividade ali vira corrigir prova. Então, que momento é esse de a gente realmente discutir o ensino, discutir também aprender, não só sobre esses processos pedagógicos, de como que eu vou levar para o estudante, mas sobre conceitos mesmo, de aprender conceitos matemáticos. Poxa, eu nunca estudei isso, eu preciso estudar. Então, a UPM tem essa intenção de proporcionar esses movimentos, esses momentos, né? Em Santa Catarina, ela ficou dividida em 3 grandes eixos, assim. O primeiro momento foi discutir uma situação pronta, que foi da caixa de sabão em pó. Tem um artigo publicado disso, né? Que eu levo essa situação para mobilizar esse levantamento de hipóteses dos professores, para que eles discutam, para que eles entendam assim, ó, o que é uma situação desencadeadora. Né? Porque no currículo, inclusive, tem isso, tem exemplos, mas como que funciona? Como é que é essa discussão coletiva? O que ela mobiliza, né? Então, é uma situação que ela não tem respostas prontas, já faça isso ou faça aquilo. E a partir dessa situação, a gente começa a mobilizar esse professor de pensar assim, poxa, eu acho que eu preciso estudar mais isso. Articulada essa situação, nós vamos levando textos, vídeos, esses professores vão fazendo mapas mentais, vão fazendo resumos e levam para a discussão. Então, é esse estudo também teórico, mas que chega na discussão. Eu não entendi o que fala aqui, o que o Lemaitre está dizendo aqui, como que isso se articula e como é que eu levo depois, como é que eu enxergo isso que está aqui na minha sala de aula, como é que eu levo isso para o meu estudante. É esse movimento de formação. E também a elaboração depois de uma situação, né? A partir de tudo que a gente estudou. Como é que a gente leva isso para o estudante? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente materializa tudo isso, né? Então, assim, essa é a situação que eu levei, a da caixa de sabão em pó. Ela não foi feita por mim, ela foi iniciada em 2007 para o contexto de educação de jovens e adultos. Eu fui reelaborando, porque essa é uma característica da situação desencadeadora também, ela poder ser reelaborada, porque o professor que pega ela, que público eu tenho? Eu tenho um ensino fundamental, então eu vou direcionar para eles. Eu tenho formação de professores, eu tenho educação de jovens e adultos, então tu consegue direcionar. Veja, a situação é basicamente assim: tem 2 caixas, né? Ela tem dimensões diferentes. Será que tem a mesma quantidade de produtos? Não chega assim, calcule essa caixa e verifique se tem. Ela não tem medidas no início, então é para estimular. O que eu posso fazer com isso? Por que mudar de uma caixa para outra, de uma embalagem para outra, traz benefícios ou não traz benefícios, né? Como é que eu trabalho esses conceitos? Que conceitos que estão nisso aqui? Então, a gente vai fazendo uma discussão com os professores sobre isso e vai trazendo esses elementos teóricos, né? Aqui são alguns slides, eu peço para eles assistirem alguns vídeos de palestras ou tem leituras de textos, que essas leituras, assistir esses vídeos, também foi nesse momento casa, digamos assim, porque a gente tinha encontros quinzenais, então era uma semana presencial, uma semana eles ficavam em casa e aí tinha sempre essa tarefa, porque não dava para ler tudo ali, mas ali a gente fazia as discussões teóricas mesmo, né? Então, o que o texto traz, o que o vídeo traz, quais são as palavras principais, o que foi entendido, como é que eu articulo isso ou aquilo, né? Então, eu fazia algumas apresentações de slide, mas era muito essa troca de conhecimento, de formador e professor, né? Muitas leituras desse livrinho, eu gosto bastante, eu trouxe o QR Code dele, que é um livrinho que é uma produção da UPM, ele está no site da UPM, tem muitas leituras, inclusive esse livro foi um dos que
que eu li, que me encantei pelo projeto, e eu disse, é lá, eu quero fazer o doutorado na UTF, eu quero participar desse projeto, eu quero que a minha tese, né, leve isso. Então, foi um dos primeiros que eu li, assim, inclusive para construir o projeto do doutorado, né? E na ação de extensão, a gente estudou quase todos os capítulos, estudamos boa parte dele, né? E nesse processo, além da aplicação da minha 5 minutos, tá, Vanessa? Eu fiz a validação do meu produto educacional também. Em 2022, eu comecei a estruturar o meu produto, que é o quê? Eu vou pensar uma forma de organização, de formação, dentro da UPM, de acordo com os pressupostos da atividade orientadora, mas que o foco seja o estudo do conceito matemático, porque muitas vezes falta isso nas formações, né? A gente precisa sentar e vamos estudar os conceitos matemáticos, qual foi a necessidade humana desse conceito, para que ele serve, para que é, de onde que vem, qual é a essência disso aqui, como que eu vou relacionar isso, né? Que nós entendemos que o professor consegue estabelecer mais relações teóricas com o conceito quando ele tem domínio dele, senão fica em relações empíricas, né? Então a gente precisa proporcionar esses momentos. Então, o meu produto, ele norteou também o processo da ação de extensão. Eu comecei um protótipo em 2022 e em 2023 eu usei ele e estou reformulando o tempo todo, né? Então, assim, aqui foram exemplos das duas situações que os professores criaram. A partir também, a gente fez todo esse estudo teórico. Por que função quadrática? Porque eles diziam assim, professora, nós como professores, a gente precisa estudar isso juntos, porque senão vira só um substituir valores numa fórmula, né? Então, como é que a gente faz? A gente estudou movimento parabólico, parábola como cônica, função quadrática, para chegar a um contexto de uma situação e realmente uma pergunta que desencadeasse a necessidade desse conceito para o estudante. Para não virar só substituir A, B, C e aplicar tal fórmula de Bhaskara que eles acham que não serve para nada. Então, os professores sentiam essa necessidade e pensaram numa situação para isso, né? O contexto da situação foi o joguinho do Angry Birds, esse aqui, que nós replicamos em um tabuleiro, usamos recursos para poder dimensionar de como é que essa bolinha sai daqui, atinge esse porco, e a situação que está disponibilizada no site, ela tem assim, essa parte em preto, que é o que os professores elaboraram, e a parte em vermelho, que são orientações para os professores. Ó, comece perguntando se conhece o jogo. Divida em 4 equipes, porque assim, a ideia é que o professor também seja uma conversa com o professor, não para ele replicar, porque não adianta replicar a situação sem ter essa sustentação teórica e entender qual é a intencionalidade disso aqui. A outra situação foi uma introdução à trigonometria, porque para chegar na trigonometria, a gente precisa ter conhecimento de semelhança, congruência de triângulos, de ângulos. E aqui a situação os alunos da professora queriam estudar matemática na mesa de sinuca. Então, o jogo nós tínhamos, o contexto nós tínhamos. Como que a gente vai levar os conceitos que a necessidade desse estudante não seja o jogo pelo jogo, não seja jogar, seja estudar um conceito. Então, aqui a imagem da lousa digital, a gente trabalhou muito, estudou muitas coisas disso aqui. E chegamos a um contexto que eu tenho uma situação de sinuca, como é que eu saio disso aqui? E aí, para eu sair disso aqui, a gente precisa da semelhança de triângulos, precisa verificar que um ângulo é igual ao outro, enfim. Aí os alunos também vão descobrindo isso, né? É sempre colocar também o estudante nesse movimento dele descobrir, não dar uma resposta pronta. E aqui mesmo a história, a gente colocou, né, as perguntas e depois algumas orientações para os professores, o que a gente espera que os alunos respondam, né? E veja, sempre tem mais de uma pergunta, né? Que forma que a gente pode sair dessa jogada? Tem um local exato para essa bola chegar, para tocar, para que ela, para acertar essa bola vermelha, que não acerte azul? Como é que a gente descobre esse ponto correto? Que relação matemática que a gente consegue fazer? Então, não chegue a dar prontas medidas e faça isso ou faça aquilo, né? E esse ano, em 2024, as professoras continuaram no projeto e levaram essas situações, a gente reorganizou elas e levaram para os estudantes do primeiro ano do ensino médio e do segundo ano do ensino médio. E aí as situações foram reelaboradas também, porque a gente esqueceu de fazer essa pergunta, acho que isso aqui é importante, isso aqui a gente tem que dizer mais.
E é isso. Nas referências aqui,